Bem, no vídeo de hoje nós vamos prender você até o final. É daqueles vídeos de suspense que você fica, sabe, com o olho arregalado para ver o que vai acontecer no fim. Tanto que eu vou dividir a tela com vocês aqui, ó, tá certo? Tá um vazio aqui, ó. Eu vou colocar a tela aqui. É um recorte muito significativo, deu trabalho para fazer, tá certo? E é sobre a questão da Polícia Federal, envolvendo o diretor-geral, o doutor Andrei Rodrigues, e aquela história daquele delegado da Polícia Federal que está tendo um embate aí com alguns deputados da oposição. Bem, esse é o tema que vai prender você, porque saiu uma matéria recente agora, acho que foi na Folha de São Paulo, né, falando sobre essa matéria que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já tinha conhecimento que ia haver invasão no Palácio do Planalto, né, no Congresso e no STF. E aí eles estão dando essa notícia, principalmente os canais de esquerda, de direita, né? Estão dando uma ênfase muito grande a essa notícia. E por que isso está vindo agora? Tá certo? Porque o ano passado, quando estava acontecendo a CPI do Distrito Federal, né, sobre as invasões dos três poderes, teve uma audiência lá em que que era com aqueles rapazes que tentaram colocar uma bomba lá no aeroporto. E aí, um deputado do PT tinha colocado essa questão do doutor Andrei Rodrigues, né, que ele já sabia. Então, na época, isso até me deu uma crise de riso, assim, sabe? Para quem lembra desse vídeo, foi interessante. Eu achei tão assim, abismal, certo? Um deputado do PT, que estava ali defendendo o governo, falando que o diretor-geral da Polícia Federal sabia de tudo com antecedência. Então eu achei aquilo fantástico, falei, vou falar sobre isso. Bem, isso agora virou notícia. Mas há um ano atrás, quando a gente estava cobrindo a CCI, foi até num vídeo, era 100 e alguma coisa, nós estamos com 475. E isso não deu repercussão na época, tá certo? Ou seja, nós lançamos a bola, talvez agora isso ganhe importância. Por quê? Porque as coisas que estão mudando lá nos Estados Unidos podem começar a mudar aqui também, né? Bem, vamos falar sobre isso. E aí, eu vou trazer aqui um recorte que eu fiz do Dallagnol, né? Do Deltan Dallagnol, que é uma pessoa que trabalhou na Lava Jato, que é muito próximo, trabalhou com a Polícia Federal, né? É uma pessoa que sabe falar sobre isso. E ele vai falar sobre a dimensão disso, tá certo? Mas antes, eu vou me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, tá certo? Esse é o vídeo 457 da CCI. 475 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. A gente vive e precisa do apoio de vocês para continuar com esse projeto, que é através do Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor que você mandar vai estar ajudando, tá certo? E hoje, principalmente, que é dia 21 de dezembro, eu sei que muita gente não trabalha com Pix e quer contribuir com a Comissão Cidadã de Inquérito e fica assim, João, manda uma conta para a gente. Então, eu vou disponibilizar de novo aqui, para quem não sabe, a gente tem uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 151, a conta poupança é 752-458-498-0, tá certo? Aí o meu CPF está aqui, 248-179-106-15. E vai estar lá, João Batista Guimarães. Batista é meu nome de batismo, tá certo? João Batista, aquele que prega no deserto. Mas o meu nome de mídia é João Paulo Guimarães, tá certo? Isso aí é uma história que eu conto depois. Então, aqui eu sou João Paulo, mas na minha conta bancária é João Batista Guimarães. Então, você pode ajudar com Pix ou pode ajudar com um depósito, uma transferência, né, na nossa conta poupança da Caixa Econômica Federal. Até porque, gente, esse mês eu perdi vendas pra caramba. Por quê? Porque essa época os clientes ficam atrás de mim. João, cadê aqueles joguinhos? João, cadê aqueles material? Tiradentes compra muita coisa minha. Dessa vez eu não tive como fazer. Por quê? Porque eu estou muito focado aqui. E eu sei que é importante para vocês que eu esteja aqui. Então,
se vocês puderem continuar ajudando esse projeto da CCI, que não é para mim, é para o Brasil, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, tá certo? Então vamos ao que interessa. Vamos ver agora essa fala do Dallagnol, dando essa notícia aqui como se fosse uma novidade, que para a gente, há um ano atrás, a gente já tinha dado com muito mais detalhe do que está sendo dado agora pela Folha de São Paulo. Vamos ver? Para o que você está fazendo, porque faltando 11 dias do final do ano, nós temos uma bomba. O atual chefe da Polícia Federal de Lula sabia de tudo sobre o 8 de janeiro. É isso aí, a equipe de segurança pessoal do Lula foi avisada do que ia acontecer, inclusive o Andrei Rodrigues, que na época cuidava da segurança do Lula e que se tornou depois o chefe da Polícia Federal. Faltando 11 dias apenas para a gente acabar o ano, esse aqui é com certeza um dos maiores escândalos de 2024. Vem aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo que saiu hoje, quentinha aqui para você. Equipe de Lula, chefiada por atual diretor da Polícia Federal, recebeu relatórios da ABIN antes do 8 de janeiro. Gente, é muito pior do que a gente pensava. Isso aqui pode ser a prova de uma omissão criminosa do governo Lula no 8 de janeiro, porque a nossa lei prevê que quem sabe do crime e tem o dever de impedi-lo é tão responsável pelo crime como quem pratica o crime. Lê aqui comigo, ó. A equipe de segurança de Lula, composta majoritariamente por policiais federais, recebeu na transição do governo uma série de relatórios da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, com informações de atos que precederam os ataques do 8 de janeiro de 2023, como a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022. Os documentos da ABIN traziam informações de veículos que rondaram o hotel onde o então presidente eleito estava hospedado, relações de militantes bolsonaristas monitorados com potencial perfil agressor e até o relato de um homem que, ao se hospedar no mesmo local, teria tentado acessar por 2 vezes o andar em que Lula estava. Os relatórios evidenciam que havia um monitoramento antecipado da agência sobre manifestantes que apresentavam riscos à ordem pública. Caso o material tivesse sido trabalhado, o futuro rastreamento dos autores dos atentados do dia 8 de janeiro poderia ter sido facilitado. Gente, tá aí a prova, tá aí a ABIN, que é a Agência de Inteligência Brasileira, fez uma série de relatórios claros sobre o risco à ordem pública dos manifestantes do 8 de janeiro dias antes. Então, dias antes ali, a ABIN informou o GSI, que era comandado na época pelo general G. Dias, que inexplicavelmente nunca foi preso nem incluído em inquérito algum, nem foi preso preventivamente por mais um ano sem denúncia, como Moraes vem fazendo com outros réus do 8 de janeiro. Mesmo depois de nós sabermos que ele recebeu esses relatórios sobre o risco de desordem, e inclusive de nós sabermos que ele fraudou, que ele alterou documentos para parecer que ele não tinha sido avisado de nada, como ficou revelado pelo GSI mais cedo, há meses atrás, mas agora é pior. Agora nós sabemos que a ABIN avisou a própria equipe de segurança pessoal do Lula, incluindo o atual diretor-geral da Polícia Federal. Olha como que a Folha foi clara, eles tinham todos os avisos na mão, eles poderiam ter agido para impedir o que aconteceu. Para que fique ainda mais clara a prova de que o Andrei Rodrigues sabia do que ia acontecer e não fez nada, olha esse seguinte trecho aqui, ó. Olha isso aqui, ó, que claro. Os informes da agência foram produzidos dentro de um grupo de trabalho presidido pelo então chefe da equipe de segurança de Lula, presidido pelo próprio Andrei Rodrigues. No atual governo, ele foi nomeado simplesmente para diretor-geral da Polícia Federal. Então, eles sabiam dias antes e sabiam dias durante, porque Dias estava dentro do Planalto, o G. Dias, interagindo com os infiltrados. Então, o que o Dallagnol está falando é que o Andrei, que era o chefe da equipe de segurança do Lula, e que fez esse relatório, trabalhou nesse relatório, e sabia de tudo que ia acontecer, ou seja, se não fez nada, é porque eles queriam que acontecesse. Ou seja, é porque eles planejaram que acontecesse. Entendeu? Não tem outra explicação. Tá certo? Agora vamos ao recorte do que eu fiz há mais de um ano atrás.
em que o próprio Andrei já falou isso numa TV e foi usado até como instrumento na CPI do Distrito Federal. Mas na época ninguém deu importância, só a CCI. E a gente até deu muita risada aqui, porque foi um flagrante, né? Quer dizer, o cara que era do PT que chamou o vídeo para passar e ele que entregou o delegado, quer dizer, o diretor-geral da Polícia Federal. Vamos ver esse pedaço? Segundo, presidente, o depoente disse aqui que é vítima de uma trama diabólica e política. Não é. Não é. Eu já citei e eu quero passar um vídeo. E aí convido os nobres, quem queira. Se quiser pode até chamar aqui para essa CPI, mas eu vou passar um vídeo do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal. Nessa segunda-feira, numa entrevista que ele deu, eu gostaria de pedir para o pessoal do apoio. É importante. Ele podia passar sem essa, né? O cara foi buscar um vídeo que o homem falou nessa segunda-feira. Agora vamos ao vídeo do diretor da Polícia Federal. Gente, ele está fazendo o papel dele. Você viu que ele fez aquele discurso, todo bonitinho e tal, né? Democracia é muito legal. E aí ele pega o vídeo do diretor. Gente, esse é o vídeo 112, viu? A gente está hoje no vídeo 457. Olha, tanto tempo que já fizemos esse material. Continue assistindo. Por isso que eu falo para vocês, gente. Falta muita, sabe? Ultimamente, esse povo aí. Colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. A bombas, dinamite saíram do acampamento lá do quartel-general e não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas é lugar de pedir golpe. Pedir golpe pode. Tudo estava colocado para um cenário ruim. E aí a convocação para a festa do liceu, uma festa não sei do que, data marcada, com o ônibus chegando na data. E aí a preocupação do ministro Flávio Dino, preocupação minha, e eu provoquei uma reunião, que foi a primeira, eu nunca fui chamado para nenhuma reunião pelo GDF. Na véspera, que o ministro relatou aqui a reunião. Aí eu fui lá. O diretor da Polícia Federal provocou uma reunião para falar que ia ter invasão no Congresso e nos três poderes. Vai vendo. O diretor da Polícia Federal, subordinado a Flávio Dino. No GDF, reuni com o secretário de Segurança, o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Segurança, na verdade, né, e todos os atores ali, o secretário de Segurança em exercício, o representante da PM, Polícia Civil, enfim, todo o staff lá do Distrito Federal. E eu coloquei claramente, olha, esse povo que está lá é criminoso. Vai vendo. E ele disse que está documentado. Eles vão, e aí isso está documentado, Renato. Eu disse, olha, esses caras vão invadir o Congresso Nacional, vão invadir o Supremo, vão invadir prédios públicos. Vai vendo. E vocês, Polícia Militar, não podem deixar esses caras saírem lá do acampamento. Aí ele, não, realmente é preocupante, tá, mas como é que a gente vai atuar? Olha, eu vou mandar um ofício dizendo isso. E tá lá, o ofício assinado pelo sistema eletrônico, que é o seja com data e hora registrados, né, no dia 7, não lembro o horário, dizendo exatamente nesses termos, olha, é um... No dia 7... Gabriel Magno, você podia ficar sem essa, cara. Eu vou ter que passar você tudo, você vai falar tudo aqui, porque você é uma peça. Grupo de vândalos, não lembro a expressão que eu usei, mas que vão depredar os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. E encaminhei para o ministro encaminhou, nos seus termos, para o governador do Distrito Federal. E aí ficou acertado naquela reunião que haveria uma contenção dessa. E o cara disse no vídeo que avisou o ministro Flávio Dino que iam invadir os três poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, cara, no dia 7. E o Flávio Dino segurou a troia. Não, gente, quem quer buscar a verdade é que vem atrás da CCI, tá certo? Então, a turma do Pix que está me ajudando, vocês vão fazer parte dessa história, tá certo? Tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Então, vou deixar os caras falando e eu prometo que eu não vou rir mais não, tá bom? E desculpa, Gabriel. Ô, Gabriel, desculpa mesmo, do fundo do coração, cara. Você está fazendo o seu papel, mas que tiro no pé, hein, cara? Que gol contra. Vamos lá. Pessoas. Que elas não entrariam na esplanada do E não entrariam na esplanada.
Pro meu espanto, e lembro que a minha posse formal, né, foi no dia 10. 2 dias depois. 2 dias depois. Então, inclusive, estava numa atividade com a minha família. Minha mãe, que mora lá no Rio Grande do Sul, tinha vindo. Meu filho mora em Porto Alegre também. Mas, enfim, logo vi que a coisa não ia dar certo. Então, o que se viu foi, na verdade, a polícia escoltando os criminosos. E na barreira de contenção, uma brincadeira. Né? Eram meia dúzia de policiais ali com spray e tal, que a coisa não podia funcionar. Essa é a fala do diretor da Polícia Federal. E esse é o deputado do PT na Comissão do Distrito Federal, mostrando o diretor da Polícia Federal falando que mandou um relatório. E no relatório ele disse que os vândalos vão invadir e depredar os prédios dos 3 poderes. No dia 7, o cara era o chefe de segurança, era chefe do grupo de segurança do Lula. É o homem que cuidou da segurança do Lula durante todo o período de transição. E 2 dias depois ele foi nomeado diretor da Polícia Federal. Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu não tinha que rir. Um deputado do PT julgando isso. E na época ninguém deu conta. Ninguém falou nada. Tinha lá um monte de deputado lá que estava na direita lá, que era oposição, que não citou, não chamou atenção para esse detalhe. Um ano depois, mais de um ano depois, a Folha joga isso, e aí sim, pá, é um escândalo. Ah, não, porque foi a Folha, não foi a CCI. Né? Mas a CCI é que traz a verdade. Bem, então a gente está falando sempre antes, né? E depois as coisas começam a reverberar. Agora vamos mostrar quem é o Andrei Rodrigues, esse diretor da Polícia Federal. Ele era o braço direito do Alexandre de Moraes, quando Alexandre de Moraes era o ministro da Justiça do governo Temer. Então, o Andrei Rodrigues é o braço do ministro dentro da Polícia Federal do governo Lula. Então, esse núcleo que fica aí perseguindo a direita, abrindo inquérito, essas coisas todas, entendeu? É o braço direito do Alexandre de Moraes quando ele era o chefe da Polícia Federal, esse Andrei Rodrigues. Tá certo? E a turma está começando a cair em cima dele e nós vamos chegar nisso porque você vai ver com o tempo. Vamos acompanhar a notícia aqui para você ver um pouco da onde que estava o Andrei Rodrigues na época do governo Temer. A Operação Acrônimo é um novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há 1 mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. Olha, aquele que está ali do lado direito do Alexandre de Moraes, porque ele deu uma coletiva aí para justificar essa denúncia que saiu no jornal, tá certo? Quem está do lado direito dele é uma senhora e depois é o Andrei Rodrigues. Então o Andrei Rodrigues já era o braço direito do Alexandre de Moraes na época que ele era o chefe da Polícia Federal. Então quando o pessoal fala, quem manda na Polícia Federal não é o Lula, é o Alexandre de Moraes? Sim, porque o braço direito dele que é o diretor-geral. Vamos vendo aí, ó. Deixa eu aparecer mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele aí do lado? Então, o Andrei Rodrigues já era o homem forte do... Em Brasília, o presidente Temer cobrou explicações do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a Operação Lava Jato. No domingo, Moraes sugeriu que haveria uma nova fase da operação e, como a gente viu, acabou com a prisão do ex-ministro Antônio Palocci. No Congresso, a oposição vai entrar com representações. Bem, então Alexandre de Moraes, na época que ele era ministro da Justiça, ele é que comandava a Lava Jato. Então, o trabalho do Alexandre de Moraes, como ministro da Justiça, era perseguir a oposição, que na época era o PT. Porque quem entrou no governo foi o Temer. E o Temer entrou com a cassação da Dilma. E aí o Temer assumiu,
com o apoio do PSDB, que indicou o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes passou a ser, né, e já era, talvez antes, o comandante da Lava Jato, na época que era para derrubar a Dilma. Já tinha essa manha lá com a Polícia Federal, entendeu? Então, a ação do Alexandre de Moraes, comandando esse projeto, fez com que ele ganhasse, né, a vaga de ministro da Justiça do governo Temer. E aí ele começou a perseguir pesado a turma do PT, porque a proposta era eleger o Alexandre, o seu padrinho, o Geraldo Alckmin, presidente da República em 2018. Então, olha quem está sentado aqui, ó, como as vítimas do Alexandre de Moraes. O Chinaglia, tá certo? Esses deputados do PT todos aqui, ó, o filho do José Dirceu, tá certo? A presidente do PT, tá todo mundo aí, ó, tá certo? Então, o PT, na época, era a vítima do Alexandre de Moraes, tá certo? E olha, continue vendo a matéria. Junto ao Ministério Público e pedirá a convocação do ministro da Justiça. A declaração de Alexandre de Moraes... Olha lá o Andrei com ele de novo, é o braço direito dele. Que é do PSDB, aconteceu nesse domingo durante o comício de um candidato aliado em Ribeirão Preto, berço político de Antônio Palocci. No evento, o ministro antecipou que a Lava Jato faria novas operações esta semana. Pode ficar sossegado. Tanto que falam e que você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Quem se irritou com a declaração foi o presidente da República e ontem mesmo conversou com o auxiliar por telefone. Hoje, Michel Temer chegou a convocar Alexandre de Moraes para uma reunião, mas voltou atrás por entender que a polêmica deve ser resolvida pelo próprio ministro. O ministro passou o dia em São Paulo e afirmou que só fica sabendo das operações federais momentos antes da atuação dos agentes. Ele pode se encontrar com o presidente Temer nesta terça-feira. Bem, aí, de lá para cá, o que aconteceu? O Temer, já no fim do seu governo, coloca o Alexandre de Moraes como ministro do STF, da Suprema Corte, tá certo? E ali a expectativa era eleger o Geraldo Alckmin presidente em 2018. Mas aconteceu que o Bolsonaro veio, nadou de braçada em cima do eleitorado do PSDB e levou. Aí o que sobrou para o Alexandre de Moraes? Olha, vamos perseguir o governo Bolsonaro, né? E aí, como é que ele imaginou voltar com o Geraldo Alckmin, já que o Geraldo Alckmin tinha perdido por menos de 5% na última eleição em que concorreu o Bolsonaro com o Haddad? Bem, colocando ele de vice da turma do PT. Mas para isso precisava tirar o Lula da cadeia. Por quê? Porque o Lula tem os esquemas daquilo que a gente chama de mesário penista. E aí foi aonde que aconteceu a parceria, porque quem negociou isso aí foi o escritório do Alexandre de Moraes, junto com o pessoal dele, mas o Fernando Haddad, né, que articulou essa ponte para inocentar o Lula e fazer essa dobradinha para 2020 votar o PSDB junto com o PT. Então, o PT, que apanhava do Alexandre de Moraes, né, que a Lava Jato perseguia, apareceu a matéria aí do Palocci Preto e a turma toda sentada ali, né, querendo chamar o homem na responsabilidade. Bem, o que o PT tinha para perder? Perdeu o governo, estava com o Lula preso, o Haddad não tinha força política, falou assim, então vamos fechar. Pegou Lula, né, Haddad e Alexandre de Moraes, fizeram essa dobradinha e lançaram a chapa Lula-Alckmin em 2018. A expectativa é colocar o Haddad de ministro da Economia. Por quê? Porque aí, junto com o PSDB, a turma do PSDB, junto com o PT, vai fazer uma boa gestão e vai lançar o nome do Haddad para presidente, caso o Lula não tenha condição, com o vice do PT. E ainda aproveitando o esquema dos mesários aí que a gente já conhece. Bem,
Então, esse pessoal do Alexandre de Moraes, que estava na Polícia Federal, na época que ele era diretor-geral da Polícia, que ele era ministro da Justiça, em que o Andrei era o braço direito dele, ele colocou o Andrei na Polícia, né, na Polícia Federal, como diretor-geral, e continua mexendo, né, usando a Polícia Federal como instrumento político, né? E a turma da oposição já se deu conta disso. E como a coisa virou lá nos Estados Unidos, a ordem agora é ir para cima desse núcleo do Alexandre de Moraes, porque é esse núcleo do Alexandre de Moraes que está incomodando aí a turma da direita. Então, vocês lembram quando teve uma audiência lá nos Estados Unidos, que aquela representante lá, aquela congressista, levantou uma foto assim, do Alexandre de Moraes, né, e mostrou? Bem, aquilo parece que virou modus operandi da oposição. E agora eles estão nesse mesmo mecanismo. Só que agora eles estão indo para cima do Alexandre de Moraes e do núcleo dele dentro da Polícia Federal. Porque realmente quem está mandando a Polícia Federal não é o Lula, né? É ainda o Alexandre de Moraes. E vamos ver como é que a oposição está agindo agora com relação a isso. E eles estão com coragem, porque são vários deputados que cobram isso. Mas tem 3 que estão com mais ênfase, e esses 3 são os 3 que têm mais lastro com o novo governo Trump. Então, parece que existe uma orientação do governo Trump para provocar esse núcleo, que é o núcleo-chave da Polícia Federal, onde está os elos de Alexandre de Moraes. Vamos ver isso aí? Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses 2, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Olha como é que eles estão provocando mesmo. Eles estão querendo que esse núcleo reaja. Esse núcleo da Polícia Federal. Eles querem colocar esse núcleo, né, com a cabeça de fora. Porque essa ação do Van Hatten, e o Van Hatten é um que esteve lá com a turma do Trump, entendeu? Então parece que ele já tem uma orientação. Olha, vai lá, não abaixa a cabeça, provoca, para ver se eles vão reagir, porque a gente quer que esse povo ponha a cabeça de fora, tá certo? Continue vendo como é que eles estão, assim, corajosos, intempestivo, né? É isso que fala, né? Vamos continuar vendo. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna. Porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede. Fábio Alvarez Shor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também... Vossa Excelência vai responder. Todos têm direito ao devido processo, o que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Eu vou ficar até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido.
Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Aqui tem um rosto atual do Fábio Shor num corpo de criança. E eu não cito filho, olha o que eu cito. Fábio Shor se desespera após ver as denúncias feitas pelo senador Marcos Duval. Eu denunciando os abusos de autoridades, violações contra os direitos humanos, crimes contra a humanidade, tudo era, quando se diz, a Polícia Federal determinou, pediu, ou fez, ou exigiu que o STF, o PGR, não é nada, era apenas Fábio Shor. E aí, dando continuidade à mesma postagem, eu postei Alexandre de Moraes botando o Fábio Shor no corpo de criança sentadinho no colo dele. Ou seja, faça o que eu estou pedindo, porque sou eu que estou protegendo. Pode deixar que eu te protejo. Mas na hora que eu tornei público quem era Fábio Shor e os crimes que ele estava cometendo, ele pediu afastamento médico, está ainda em afastamento médico e diz que ao retornar não quer mais ficar trabalhando ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Será por quê, hein? Presidente, Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Shor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Dizerem que estavam cumprindo ordens. Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. Bem, quem falou por último aí é o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, né? Como é que é? Tem o Carlos, tem o Flávio, o Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro. Bem, quem é esse Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro era o homem que estava na casa do Trump quando estava fazendo apuração dos resultados eleitorais lá. Convidado do presidente Trump. Então, essa turma está corajosa. Eles estão peitando porque eu entendo que é uma orientação que eles estão recebendo do governo dos Estados Unidos, que vai assumir, olha, enfrente eles de cabeça erguida. Agora é hora de colocar esse pessoal com a cabeça de fora, entendeu? E vamos ver agora como é que a imprensa está reagindo, né? A imprensa que apoia o governo, né? E como é que isso está pipocando, né? E tem uma história do macaco, esqueci a cor do macaco. Mas vamos, é uma história muito interessante, vamos ver. Nesse momento a gente precisa olhar para o que esse cara fez e qual que era a intenção dele. Aqui no jornal Cidade, que é o veículo oficial do regime terrorista Taliboi, existe uma ideia de que ele foi absurdamente indiciado. Para criticar uma instituição, a Polícia Federal, você acha que é preciso colocar a foto do policial da Polícia Federal que ele está criticando? Ele está fazendo uma crítica nominal. Aqui no Brasil, a gente tem uma fragilidade muito grande dos órgãos de investigação, porque hoje nós estamos vivendo o momento do crime do ódio, o momento da perseguição. Todas essas pessoas estão sofrendo ameaças, com famílias ameaçadas. No momento em que esse camarada e o Eduardo Bolsonaro aparecem expondo a foto desse policial, o que eles estão fazendo é expor a foto para que alguém mate, porque eles sabem que existem fanáticos espalhados por aí. Encaminhe o presente para a ciência e a avaliação. Fábio Álvares Shor, delegado da PF. Ele informou a diretoria de inteligência da Polícia Federal, porque é um caso realmente muito sério. Essas pessoas temos que a imagem aí do macaquinho no carro. E por que o macaquinho, né, Franci?
porque ele foi chamado por deputados bolsonaristas, vamos botar, olha aí, o macaco. O macaquinho azul, a história do macaquinho azul. Gente, isso é hilário. O que o macaquinho azul parece que ajudou a derrubar o Twitter na época, o X. Esse macaquinho azul é o que estão falando aí. Vamos ver a história desse macaquinho azul. Só no Brasil que você vê isso, gente. Ou aqui na CCI. Macaquinho aí, Ari. Olha aí, realmente o carro e no vidro traseiro, alguém colocou ali no limpador traseiro do vidro um macaco pendurado. Aí estão as fotos dos dois deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, discursando, criticando, exibindo fotos do delegado que comanda o processo e assolando a militância contra o delegado. Uma ação, olha, E olha, o delegado responsável pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas, ele relatou à Polícia Federal, à própria Polícia Federal, que ele está sofrendo aí uma suposta tentativa de intimidação depois que houve essa intimação, depois que ele foi indiciado, depois que houve o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome do delegado é Fábio Álvares Shor, você está vendo aqui, inclusive, aqui a imagem, e na coluna do Paulo Capelli, ele traz de que o Shor passou a andar usando carro blindado depois, né, dessa atuação dele nesses processos que são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, claro, abriu um inquérito aí para apurar essa denúncia. Segundo o delegado, no dia 13 de julho de 2024, abre aspas, pessoas ainda não identificadas colocaram um boneco em forma de macaco na parte traseira, fecha aspas, do carro do delegado. O carro dele estaria estacionado em frente à casa que ele mora aqui em Brasília. E na interpretação do delegado Shor, esse boneco teria sido aí um recado de intimidação, no sentido de demonstrar que essas pessoas, que ainda não foram identificadas, elas saberiam onde ele mora aqui na capital da República. O Fábio Shor, ele reportou esse episódio à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Então, qualquer novidade, você acompanha aqui também na coluna do Paulo Capelli. Atacado nas redes sociais, não só ele, como toda a família, e vem sofrendo uma certa perseguição por isso, a começar aí dessas provas do macaquinho que foi deixado no carro dele, até os outros tipos de ataque, por isso reforçou a questão da segurança. A plataforma do Elon Musk caiu no Brasil por causa de um macaco. O delegado Fábio Shor, que comandava as investigações contra Bolsonaro, informou o chefe de inteligência da PF que se sentiu ameaçado pelo macaco. A partir desse fato, foi aberta a inquérito que baniu a plataforma X. Vocês estão vendo o macaco azul no carro? Sigo. Aí vem a verdade. O caso acabou virando piada na própria corporação da Polícia Federal. E disse o seguinte: o caso virou piada na corporação da Polícia Federal porque o delegado que pediu a prisão de Bolsonaro tem medo de um macaco azul. Isso são mensagens entre os policiais federais. A própria esposa do delegado Fábio Shor, Ela disse que o macaco azul preso no para-brisa do carro do seu marido, delegado Fábio Shor, era um macaco azul de pelúcia do filho dele. Hoje... Olha eu com a crise de riso. Gente, o macaco azul derrubou o X. Só no Brasil, cara. Só no Brasil. O Brasil é surreal, cara. Gente, lá nos Estados Unidos já tá tendo um reboliço danado lá, que eles vão tirar lá, né, o pessoal lá dos democratas. E a turma tá morrendo de medo. Quem viu o último vídeo nosso aí sabe, né? Então, a expectativa que se tem é que esse pessoal, né, do Partido Democrata vão querer fazer qualquer coisa para impedir o Biden de assumir. E aí o que eles estão falando é que eles estão criando uma espécie de narrativa lá que tem invasões de OVNIs
nos Estados Unidos. E isso aqui está começando a pipocar aqui também. Tá vendo? Não, agora vamos decretar, como é que fala? Um estado de guerra aqui contra os ETs. Gente, eu vou te contar uma coisa. Se eu não tivesse visto isso, eu não ia acreditar. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Então, a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, ela não está aqui para pôr fogo no parquinho, tá certo? A gente está aqui para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, pelo que vocês entenderam, e que eu acho que está bem claro, é o seguinte, né? O Alexandre de Moraes, né, tem esse núcleo dentro da Polícia Federal e ele está usando isso aí para perseguir a oposição. Né? E aquele 8 de janeiro também, né, pelo que o Andrei falou, o Andrei Rodrigues, né, ele deu um gabarito, olha, vai acontecer isso, vão invadir os prédios dos 3 poderes. Se ele sabia e deixou acontecer, é porque ele queria que acontecesse. Ou porque quem que invadiu para quebrar já eram pessoas de confiança deles. Né? Não tem outra explicação. Porque se o G. Dias estava lá dentro e não aconteceu nada com o G. Dias, é porque o G. Dias estava ajudando os infiltrados, tá certo? A Ana Priscila, que entrou, quebrou, falou tudo que tinha que falar, né, que era o líder dos movimentos lá, conseguiu entrar em todos os prédios lá, aparece, depois foi presa lá no Planalto, né, estava rendida no chão, depois ela fugiu, soltaram ela, foram prender ela depois, e cadê a Ana Priscila? Então, gente, tá na cara, né, tá mais, o Brasil inteiro sabe disso. Lá, o 6 de janeiro, lá do Capitólio, já mostrou que é uma farsa, e aqui nós estamos chegando, né, na reedição do que rolou na CPI e na CPMI do 8 de janeiro, tá certo? Agora os fantasmas vão sair, né, da tumba e vão chamar para si aquilo que estava assombrando o Brasil há 2 anos atrás, tá certo? Então, repetindo, aqui está o apoio Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo, gente? Olha, CCI não tem 13º, tá certo? Eu aqui estou por conta de vocês. Estou perdendo venda aqui de Natal, mas a pessoa fala, João, então dá pra gente aqui que a gente faz. Eu falei, pô, eu não posso sair daqui agora. Olha que tamanho da responsabilidade da Comissão Cidadã de Inquérito, entendeu? Trazer isso para você poder ter essas informações. E para que isso sirva de material de pesquisa e de documento para a história, tá certo? Então, não deixe de apoiar. Porque o que a gente fala aqui, mas o seu vídeo é canal remunerado. Não é, não. Parece que é, mas não é, não. A gente, às vezes, tem um que é, tem outro que não. Porque se a gente põe esses assuntos polêmicos assim, ó, cai lá no sensor do Alexandre de Moraes, e aí pronto, ele derruba, né, a monetização, o canal fica restrito, poucas pessoas que vão ver esse vídeo, mas ele vai ter que existir. Esse vídeo é documento de pesquisa. Está aí. Né? É a história do Brasil sendo contada. Então, se você tem um monte de vídeo que perde monetização, aí tem outros que ganham, quando você faz a média do que você faturou nos que ganham, vai dividir por todos que você publicou. Então, aqueles que não ganham, vai diminuir e acaba não dando nem $100. Aí você nem retira o dinheiro. Então, se eu não tiver o apoio de vocês, essa CCI não sobrevive, tá certo? Porque eu preciso de contar com o apoio dos membros que estão nos apoiando. Então, é Natal, se você já tem seu 13º, se sobrar uma beiradinha, viu, gente? Ninguém é obrigado a contribuir. Mas aqueles que se acham responsáveis, né, e que acham que merecem manter esse projeto, está aqui o Pix, é nosso jpnoticias@gmail.com. Ou Caixa Econômica Federal, conta poupança, tá? Agência 151, a conta é 752-458-498-0. Meu CPF é 248-179-106-15. O titular vai aparecer João Batista Guimarães, que é meu nome de batismo, tá certo? João Paulo é o meu nome de mídia. João Batista é aquele que pregava no deserto, né? Não está muito diferente de mim não, né? Fala a verdade. Eu estou pregando no deserto aqui já tem mais de 2 anos, né? Porque o que eu falo aqui, ó,
há 2 anos, há mais de um ano atrás, agora é bomba, é notícia. Tá bom? Então fique com Deus. E compartilhe, comente e curta. Tá certo? Isso é um favor que vocês nos fazem. Para mim e para você que acha que isso é importante. Tá certo? Comente. Pode comentar. Concordando ou não. Um abraço.